A todos, peço que todos fiquem de pé para a leitura da sentença. Vistos, etc. Leandro Boldrini, já qualificado nos autos, foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 2, 3 e 5, e parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, com incidência no artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.072/90, do artigo 211, caput, do Código Penal, e no artigo 299, caput, do mesmo Estatuto Repressivo. Adoto até aqui o relatório juntado aos autos. Nesta data, o acusado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo que o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, a existência dos delitos descritos nos fatos 1, homicídio, e 3, falsidade ideológica, da denúncia e da respectiva autoria, afastando a tese defensiva da negativa de autoria. Também reconheceu por maioria, quanto ao delito de homicídio, fato 1, as qualificadoras de motivo torpe, artigo 121, parágrafo 2º, 1 do Código Penal, mediante paga e promessa de recompensa, artigo 121, parágrafo 2º, 1 do Código Penal, motivo fútil, artigo 121, parágrafo 2º, 2 do Código Penal, emprego de veneno, artigo 121, parágrafo 2º, 3 do Código Penal, mediante dissimulação, artigo 2º, inciso 4º do Código Penal, e a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal. Crime praticado contra pessoa menor de 14 anos. Eu quero uma água, por favor. Em relação ao segundo fato, ocultação de cadáver, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, a existência do delito e a autoria e, ao responder o terceiro quesito, absolveu o réu da prática delitiva. Diante de todo exposto, declaro a. Condenado o réu Leandro Boldrini como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3 e 4, e parágrafo 4º, segunda parte, todos do Código Penal, com incidência do artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.072/90, e no artigo 299, caput, do mesmo Estatuto Repressivo. B. Absolvido o réu Leandro Boldrini das sanções previstas no artigo 211, caput, do Código Penal. Passo a dosar a pena. Primeiro fato, homicídio qualificado. Primeira fase da dosimetria, circunstâncias judiciais do artigo 59. A culpabilidade, identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas a envolverem o delito praticado, excedeu ao ordinário. Nessa senda, aponto que as peculiaridades do caso concreto evidenciam a necessidade de maior censurabilidade do agente, na medida em que o acusado e a madrasta, a Corré Graciele, perpetravam atos de violência psicológica e humilhação contra a vítima, conforme se infere, especialmente nos vídeos extraídos do telefone celular do acusado. Evento 3, processo judicial 95, página 13 a 17. Destaco ainda que o réu, em vez de proteger a vítima, seu filho, o qual estava sob seus cuidados, obrigava-o a pedir desculpas à madrasta, se mostrando conivente com as ameaças de morte proferidas por ela em face de Bernardo. Essa conduta do réu é incompatível com a figura paterna, merecendo maior reprovação, na medida em que deveria ter dado maior proteção e atenção ao filho, sobretudo após o suicídio da mãe, o que não fez. Há também de se considerar que, além de pai, o acusado trabalhava na área de saúde, onde impera com mais vigor o princípio da proteção ao direito à vida. Assim, tenho que a reprovabilidade dessas condutas é exigida, sendo a culpabilidade do réu mais acentuada, o que justifica um aumento de pena de 1 ano e 6 meses de reclusão. B. Com relação aos antecedentes, verifico que o réu é tecnicamente primário, consoante certidão de antecedentes do evento 3, processo judicial 202, página 20 e 22. A conduta social do réu foi abonada, conforme depoimento das testemunhas Andrigo Rebelato, Luiz Omar,
Marlise Cecília Renz e Rosângela Andréia Pinheiro, em plenário, justificando uma redução da pena de 1 ano e 6 meses de reclusão. A personalidade apresenta traços dissonantes que devem repercutir no apenamento básico. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime, ora em exame, demonstram a presença de uma frieza emocional e uma insensibilidade acentuada por parte do réu, o qual, mesmo sabendo o desaparecimento e morte de seu filho Bernardo, no dia 4/4 de 2014, foi trabalhar normalmente no dia 7/4 de 2014, realizando o procedimento cirúrgico no hospital dessa cidade, conforme relatos dos médicos colegas do acusado. Ademais, no dia dos fatos, o réu, a companheira e corré Graciele, a filha do casal e a vítima tiveram um almoço em família, ocasião em que Bernardo se mostrava feliz, conforme relatos das testemunhas, sendo que, logo após o fato, os acusados, como se não possuíssem nenhum vínculo afetivo ou emocional com a vítima, o conduziram para a morte, ministrando dosagem letal da substância midazolam, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio. Ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional, demonstrado pelos réus, constitui a mola propulsora para a prática do homicídio. Assim, aumenta a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão. Os motivos do crime são objetos das qualificadoras, de modo que não podem ser valorados nesta fase. As circunstâncias desbordaram do ordinário. De acordo com as provas coligidas, o crime foi premeditado, na medida em que a corré Graciele, com total ciência e apoio moral e material do acusado Leandro, no dia 2/4 de 2014, deslocou-se até a cidade de Frederico Westphalen, onde adquiriu os equipamentos necessários para a abertura da cova e da soda cáustica jogada sobre o cadáver da vítima, bem como o medicamento utilizado para causar a morte de Bernardo. Outro sim, a vítima possuía apenas 11 anos de idade na data do fato. Certidão de nascimento de evento 3, processo judicial 35, página 40. Circunstância que se mostra reprovável, não só pela juventude da vítima, o que será valorado na terceira fase, considerando a causa de especial aumento previsto no artigo 121, parágrafo 2º, segunda parte do Código Penal, mas também pela covardia que a ação representa, especialmente diante do dever jurídico de amparo e proteção à criança assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 227. O fato do réu ter matado uma criança, seu próprio filho, nas circunstâncias descritas acima, denota um descontrole emocional e uma perversidade extraordinária, razão pela qual aumenta a reprimenda em 1 ano e 6 meses de reclusão. As consequências do delito são as normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado nas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 15 anos de reclusão. Segunda fase da dosimetria: agravantes e atenuantes genéricas. Na segunda fase, considerando que os jurados reconheceram a existência de 4 qualificadoras, utilizo-as com exceção da primeira, motivo torpe, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, usada para qualificar o homicídio, para agravar a pena, sendo elas: ter o acusado cometido o crime por motivo fútil, artigo 61, inciso 1A do Código Penal, com emprego de veneno, artigo 61, inciso 1D do Código Penal, e mediante dissimulação, artigo 61, inciso 2C do Código Penal, razão pela qual aumento a pena provisória em 2 anos para cada agravante. Presente também a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso 2e do Código Penal, considerando que o crime foi cometido contra descendente, conforme certidão de nascimento da vítima Bernardo de evento 3, processo judicial 35, página 40, e pelo que aumenta a pena provisória em 2 anos. Assim, torna a pena intermediária em 23 anos de reclusão. Terceira fase da dosimetria: causa de especial aumento ou diminuição da pena. Na terceira fase, os jurados reconheceram a causa de especial aumento prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado contra a vítima menor de 14 anos, considerando que Bernardo possuía, na época dos fatos, 11 anos,
pelo que aumenta a pena provisória em 1/3, razão pela qual torna a pena definitiva em 30 anos e 8 meses de reclusão. Terceiro fato, falsidade ideológica. Primeira fase da dosimetria, circunstâncias judiciais do artigo 59 Código Penal. A culpabilidade, identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas a envolverem o delito praticado, não excedeu o ordinário. Com relação aos antecedentes, verifique que o réu é tecnicamente primário, consoante certidão de antecedentes do evento 3, processo judicial 202, página 2022. A conduta social do réu foi abonada, conforme depoimento das testemunhas Andrigo Rebelato, Luiz Omar, Marlise Cecília Renz e Rosângela Andréia Pinheiro, em plenário, justificando uma redução da pena em 2 meses de reclusão. A personalidade apresenta traços dissonantes que devem repercutir no apenamento básico. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime, ora em exame, demonstram a presença de uma frieza emocional e uma insensibilidade acentuada por parte do réu, o qual, mesmo sabendo do desaparecimento e morte de seu filho Bernardo no dia 4/4 de 2014, foi trabalhar normalmente no dia 7/4 de 2014, realizando o procedimento cirúrgico no hospital dessa cidade, conforme relato dos médicos colegas do acusado. Ademais, no dia da morte da vítima, o réu, a companheira, a Correa Graciele, a filha do casal e a vítima tiveram um almoço em família, ocasião em que Bernardo se mostrava feliz, conforme relatos das testemunhas, sendo que, logo após o fato, os acusados, como se não possuíssem nenhum vínculo afetivo ou emocional com a vítima, o conduziram para a morte, ministrando dosagem letal da substância midazolam, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio. Ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional demonstrado pelos réus constitui a mola propulsora para a prática do homicídio. Assim, aumenta a pena base em 2 anos de reclusão, 2 meses de reclusão. Os motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias não desbordaram do ordinário. As consequências do delito são as normais ao tipo e o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Segunda fase da dosimetria, circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, de modo que resta a pena intermediária mantida em 1 ano de reclusão e 10 dias de multa. Terceira fase da dosimetria da pena, causas de especial aumento ou diminuição da pena. Na terceira fase, ausentes causas de especial aumento e diminuição da pena, pelo que torna a pena definitiva em 1 ano de reclusão e 10 dias de multa. Concurso material. Por fim, reconheço configurado o concurso material, artigo 69 do Código Penal, entre os delitos, porque essas condutas criminosas praticadas pelo réu são absolutamente autônomas. Assim, as penas privativas de liberdade aplicadas para os delitos devem ser somadas, de sorte que sua condenação definitiva recai na pena de 31 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias multa, à razão de 1/3 do salário mínimo nacional, considerando sua situação econômica. Regime de cumprimento de pena. Fixo o regime inicialmente fechado nos termos do artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal e do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90. Ainda com relação ao regime de pena, considerando o disposto no artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, deverá ser observado que o réu permaneceu preso preventivamente no período entre 13/4 de 2014 até a presente data, totalizando 3.264 dias. Todavia, deduzido o período de pena já cumprido total fixado, resta a cumprir período de pena superior a 8 anos, na forma do artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal, pelo que vai mantido o regime inicial fechado. Reconheço a hediondez do crime de homicídio qualificado praticado pelo réu.
forte no artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.072/90. Disposições finais. O condenado deverá permanecer segregado preventivamente para apelar da decisão, especialmente pelos motivos já expostos nas decisões que mantiveram a cautelar, uma vez que permanecem rígidos os motivos que ensejaram o decreto prisional. Agora, agregando-se o fundamento da necessidade de assegurar-se a correta e exata aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente em razão do juízo condenatório proferido pelo Colégio Popular. Custas pelo réu. Recomende-se o réu à SUSEP, devendo ser expedido o PEC provisório, remetendo-o à VEC. Com o trânsito em julgado, inscreva-se o réu no rol dos culpados, inclua-se as informações devidas no campo dados criminais, comunique-se ao TRE e forme-se os PECs definitivos. Registre-se. Publicado em sessão, intimadas as partes presentes, 3 Passos, 23 de março de 2022, Sucilene Engler Aldino, juíza de direito, presidente do Tribunal do Júri. Podem sentar-se, senhores. Será que não é melhor o outro? Não? A senhora vai depois falar com a imprensa? Acho que sim, né? Sim. Tá. Então, Mas daí a senhora fala aqui, né? aqui. Declaro encerrados os trabalhos dessa sessão de julgamento, na data de 23 de março de 2023. Quero fazer um agradecimento especial aos nossos jurados, que passaram a semana toda conosco, foram 4 dias. Eu tenho pleno conhecimento e estou sentindo na pele o cansaço que os senhores devem estar sentindo. Mas, em nome do Poder Judiciário, eu gostaria de fazer um agradecimento especial, de modo a demonstrar à população de Três Passos que os senhores são cidadãos que vieram aqui, passaram esses 4 dias totalmente incomunicáveis, sem qualquer possibilidade de contato telefônico, sem televisão, tiveram, acho que só um livro, não, até o livro os senhores acabaram não trazendo, porque facultamos somente as testemunhas. Então, gostaria de agradecer imensamente o serviço dos senhores prestados aqui durante essa semana à comarca de Três Passos. Muitíssimo obrigada. Ao Ministério Público, os meus cumprimentos, à administração. A doutora Lúcia é a primeira oportunidade que trabalhamos juntos. O doutor Miguel é o segundo júri que fazemos juntos. Gostaria de agradecer e parabenizar aos senhores pelo trabalho prestado. A defesa, a digníssima defesa, muitíssimo obrigada por toda a colaboração e da mesma forma ao Ministério Público. Tivemos uma semana exaustiva, mas poderia ser pior. E tudo isso em razão das partes aqui presentes. Muitíssimo obrigada. Parabenizo os senhores pela atuação e o meu respeito à advocacia. Muito obrigada. Aos meus servidores, aos oficiais de justiça, aos terceirizados, muitíssimo obrigada pela colaboração dos senhores. A nossa ex-servidora Lília, que está aqui há 2, 3 semanas colaborando. É muito importante que os senhores entendam que o fechamento de uma sessão plenária, ela vem aqui somente, aparecem aqui somente o promotor, a promotora, os defensores, o juiz, mas para que isso tudo possa acontecer, há um trabalho muito grande nos bastidores. E são essas pessoas que devem ser parabenizadas e agradecidas. Muitíssimo obrigada à minha equipe. A imprensa, a Unige, a Brigada Militar, que sempre está aqui nos auxiliando, apoio não somente nesse júri de tanta repercussão. A imprensa que durante toda a semana respeitou aos nossos pedidos. Muitíssimo obrigada. Eu sei que é importante para o trabalho dos senhores. Às vezes a gente pede, se retirem. Eu até comentei com a Janine. Peço desculpas se de algum modo não conseguimos colaborar como os senhores gostariam. Mas nós também temos um dever aqui, que é justamente buscar o fim do processo, buscar que a sessão termine e principalmente preservar os jurados. Então, muitíssimo obrigada aos senhores. A Unige, que veio lá de Porto Alegre para nos auxiliar, muito obrigada. Peço desculpas se eu esqueci de alguém, aos oficiais de justiça de outras comarcas, aos colegas que cederam seus oficiais de justiça, a Lília, que foi cedida, muitíssimo obrigada. Estão todos dispensados.
Oi? Estenotipia. A estenotipia, que passou aqui, coitadas, passaram aqui com os braços tão cansados quanto nós. Estão todos dispensados, os senhores já assinaram o termo. Eu só vou pedir para os senhores aguardarem um pouquinho, porque para evitar que os senhores passem. Eu não sei como a gente vai organizar com relação à imprensa para retirar os jurados. Acho que se os senhores puderem só parar para a gente retirar os jurados aqui e aí depois os senhores podem continuar o serviço de vocês. Muito obrigada e boa tarde aos senhores.